A região pleiteada na Justiça pela FUNAI tem 47 mil hectares. É terra produtiva, que abriga cerca de 20 mil pequenos produtores rurais nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema. A renda desta região chega a 35 milhões de reais, entre criação de gado de corte, produção leiteira e principalmente agricultura. Aqui existem 49 associações de pequenos produtores rurais, quilombolas e 5 assentamentos de sem terra, que foram viabilizados pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão do próprio governo federal, que prioriza a produção de alimentos e a permanência no campo de quem sempre trabalhou na zona rural. Pela Constituição de 88, artigo 231, decreto 1775, as terras consideradas indígenas são aquelas habitadas por índios em caráter definitivo e produtivo, bem como imprescindíveis à preservação dos recursos naturais. O que se vê na região de Olivença, no sul da Bahia, é algo totalmente diferente. As terras que têm documento legal são habitadas por produtores rurais há várias gerações. De acordo com documentos do Arquivo Público de Ilhéus, um dos líderes do movimento em favor dos índios, Cláudio Antônio Carilo de Magalhães, que se apresenta hoje como índio, é herdeiro de 3 gerações de tabeliães de Ilhéus. Ele é neto de Cláudio Francisco de Magalhães, o fundador do cartório que registrou a venda de centenas de propriedades na região desde 1927. Nesta escritura, por exemplo, o próprio pai de Cláudio Magalhães aparece como vendedor de uma área de 73 hectares, denominada de Fazenda Bom José. O interessante é que Elvio, o vendedor, e pai de Cláudio, o líder do movimento em favor dos índios, aparece como agricultor e não índio. Um estudo de antropologia em 1955 identificou 14 casas de palha dispersas na região como a de habitantes da tribo Pataxó, mas a confirmação não vingou. O estudo acabou sendo reiniciado em 2002, desta vez sob a alegação de que esta seria uma terra de etnia tupinambá. Agora uma reportagem exclusiva. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI como se fossem índios para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. A região vive um conflito permanente por causa da expulsão de agricultores dessas propriedades. O Jornal da Band mostra agora como funciona a fraude que criou uma tribo de falsos índios. Para aumentar o exército de invasores, os caciques fora da lei forjam cadastros de não índios. Vale tudo, inclusive cooptar os mais pobres. Em bairros da periferia de Ilhéus como este aqui, que os caciques tentam arregimentar jovens e adultos para se cadastrarem como índios. O seu Clementino e a dona Delza chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Foi a cacique Valdelice, ela me falou que se eu me cadastrasse ia ficar melhor para me aposentar. Que com 55 anos, eu sendo índia, eu me aposentava, né? Então eu fiquei empolgada com aquilo, né? Eu perguntei, eu digo, rapaz, isso não vai dar problema não, porque eu não sou índia. Este agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi para a FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI geral, assina no cadastro e diz que a gente é índio. Seu José conta que os caciques ameaçam quem não se cadastra. Ameaçou a gente que se a gente não se tornasse índio, que tomava a propriedade da gente. Qualquer um podia chegar lá e ser disso, seja negro, seja branco, qualquer um podia ser indígena. Inclusive a gente mesmo foi convidado, eu mesmo fui convidado, que não aceitei porque eu não sou índio mesmo. Nunca fui índio, então eu não aceitei ser indígena, mas isso que eles faziam. Não, no momento quando eles começaram dizendo que era para buscar saúde, educação, essas coisas. E jamais eles falavam que era para invadir a propriedade de alguém. Hoje, depois que eles criaram um grupo, aí começou a invadir a propriedade das pessoas aí, começou a dizer que tudo era deles, inclusive fazendo coisas que
não pode fazer, que o índio mesmo não faz essas coisas que eles estão fazendo na região. Tipo invadir, matar gente, sequestrar, prender, fazer uma série de coisas. Edna Maria Alves do Nascimento, hoje morando na cidade de casa de aluguel, apresenta fotos da sede de uma pequena propriedade do pai, que foi queimada totalmente pelos índios. Segundo ela, em função do choque, a mãe foi parar no hospital. Já o pai dela, de 80 anos, morreu de desgosto ao ver virar cinzas o fruto de décadas de trabalho. Que chamaram ele para ser índio. Ele simplesmente se negou. Por que ele se negou? Porque meu pai é um afrodescendente. Meu pai é negro. É uma pequena... 8 hectares. Porque eu perdi meu pai. Eu perdi tudo. Neste assentamento de sem terra, são 186 moradores, 45 famílias assentadas. Aqui, a agricultura familiar é exemplo de sucesso. Cada um tem seu lote, explica o presidente, que diz ter recebido o apoio do governo federal através do PRONAF. E os assentados vivem bem, mas pelo menos 4 famílias, do nada, viraram índios, sob a promessa de que iriam ganhar uma área maior, e até mesmo o assentamento está na mira da desapropriação. Hoje, se o cara chega na FUNAI e dizer assim, eu sou índio, pode ser a raça que for, é índio. Para a FUNAI é índio, e aí se cadastra como índio, acabou e pronto. É uma ilusão, porque, assente bem, que se hoje é agricultor e tem o seu título na sua mão, ele passar a ser índio, o que vai acontecer é que o título dele é anulado. Ele não existe terra para ele. Isso é uma coisa que a FUNAI vem criando esses problemas na nossa região, incentivando o agricultor a ser índio, para poder perder as terras dele. Ele vai perder as terras dele. Então é uma coisa que eu boto na minha cabeça, assim, na minha ideia, que isso não pode funcionar desse jeito. Que a gente que é agricultor, pequeno agricultor, que vive ali da roça, suando, batalhando ali na roça, ele tem que sobreviver da roça. A gente não tem um estudo para ir para a cidade. O estudo da gente é o quê? É uma enxada, é a nossa caneta. O biscó é o nosso lápis. Então é isso que nós temos aqui na nossa agricultura. A gente tem que viver da agricultura. Sem isso a gente não tem como viver. Se acontecer isso, o governo está realmente dizendo assim, está destruindo com a nação pobre da nossa região. Porque o que nessa região nós temos aqui é a maioria de pessoas pobres, que vivem só da roça. Não tem outra cultura para ele viver, só da roça. Durante a invasão de supostos índios tupinambás a fazendas na cidade de Buerarema, um pequeno agricultor foi expulso de sua propriedade pelo próprio filho. Ele conta que o filho, de 35 anos, virou índio há 4 meses. Eu vou conversar agora com Edivaldo Joaquim da Silva. Ele é pequeno agricultor também, está na Praça de Buerarema junto com o pessoal aqui, aguardando uma possível manifestação, conversando com os pequenos agricultores. E o seu Edivaldo tem uma história curiosa, né, seu Edivaldo? O seu filho virou índio. Índio, é. Como é que é isso, seu Edivaldo? Olha, eu estava trabalhando. Eu tinha uma burarinha, né? São 8 hectares, município de Léo. Aí ele chegou e disse, olha, sua roça está tomada. Eu estava na roça trabalhando, né? Ele me gritou, disse, olha, sua roça está tomada aqui. E eu estava em outra fazendinha, cortando seringa. Aí quando eu cheguei, ele disse, olha, sacou para casa que não é sua. Com um rifle na mão, né? O seu filho? Meu filho próprio, né? Chama Reginaldo Marinho da Silva. Ele tem quantos anos? Ele tem uns 35, por aí assim, né? Aí eu disse, tudo bem, aí sentei num banquinho assim, aí ele pegou e virou os trem, aí saiu, depois eu vou recorrer sua casa de novo. Eu digo, de novo, aí foi lá, voltou. O próprio filho. Voltou e virou tudo. Aí tinha um outro que estava mais ele, só não bolo no trem de Edivaldo, de Fião, que lá não estava pro Fião, né? Não bolo no trem de Fião. Aí eu vinha com a capunha de seringa, acho que todo mundo sabe o que é seringa, né? Aí disse, eu vou registrar sua capanga. Eu digo, você não, manda outro. Aí o outro veio e disse, rapaz, a capanga dá até rasgada, rapaz, de seringa. Aí ele saiu, né? Aí também os outros eu não sei, que eu tava com cuidado nele pra não me atirar. Isso ele já te colocando pra fora de casa mesmo. Ele morava antes com o senhor, não? Não, tem uns 30 anos que ele mora fora. E há quanto tempo ele virou índio? O senhor é índio? Não. A mãe do seu filho é índia? Não, também não. Como é que ele é índio, senhor Edivaldo? Porque foi lá pro meio dele, lá se recadastou. Aí tem o quê? Tem uns 4 meses que ele entrou. Uns 4 meses que ele virou índio? Índio, 4 meses. Como é que faz pra virar índio? O senhor sabe? Tá no meio lá, vai, diz, olha, você não entrar, você tá fora da gente. Aí ele virou a cabeça e entrou no meio dele. O Reginaldo chegou armado na casa do próprio pai e colocou pra fora, revirou tudo. O senhor conseguiu levar alguma coisa de casa? Sim, eu tirei.
Só as suas coisas, seus pertences pessoais? Tirei, exatamente. Trouxe ontem para aqui. E como é que o senhor se sente, seu Edivaldo, sabendo que o senhor foi expulso pelo próprio filho de casa? Eu entreguei a Deus, que pode entregar, né? Porque a justiça só Deus mesmo para ter compaixão de mim. Aí eu aluguei aqui uma casinha, a mulher ganhou o neném tem 10 dias, e estou lá, até a mãe está na casa da mãe dela aqui no Baixo Santa Helena. Então passando até o dia que Deus quiser. Ainda bem que Deus me ajudou que eu tenho minha aposentadoriazinha, sou aposentado e estou me vendo para ver o que é que Deus quer fazer. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. Procurada, a FUNAI disse que não tutela índios e que não vai comentar a denúncia. O juiz e a procuradora responsáveis pela investigação e pelo julgamento do assassinato do líder dos produtores de cacau reclamam da ausência do Estado na região. Essas fraudes estão sendo cometidas para acontecimento de crimes mais graves ainda, que são crimes de extorsão, crimes de furto, crime de roubo, crime de homicídio, e esses crimes têm que ser coibidos e o Estado não pode ser conivente com essas práticas. O que estaria por trás das invasões, das fraudes, dos assassinatos? Esta empresária, que pediu para não ser identificada porque tem medo de morrer, dá um caminho. No ano passado, ela foi convidada a participar de uma reunião na sede desta ONG em Olivença, a 20 quilômetros de Ilhéus, e ficou assustada com o palestrante, um colombiano. Esse que estava dando a palestra foi preso e quando vem escondido, camuflado. É um negócio assim, e eles estavam muito à vontade, porque nunca imaginavam que eu pudesse, assim, não estar compactuando com o que eles estavam falando. O objetivo era o quê? Arrecadar dinheiro? Era politizar os índios para invasões. Tentamos contato com o programa Esperança da Terra, mas a sede da organização em Olivença estava fechada. Na página da ONG na internet, o nome remete para Tidewa, criada em 2002 para promover a consciência planetária. Não há nomes de diretores, nem telefone para contato. Por causa das invasões, dos assassinatos, da falta de cumprimento às ordens de reintegração de posse, essa região, uma das mais bonitas do país, já sofre as consequências. O turismo, aqui em Ilhéus e todas as cidades vizinhas, já está sendo afetado. O dono deste hotel, em frente à casa onde viveu o escritor Jorge Amado, lamenta a falta de hóspedes. Leva uma imagem de que realmente a cidade está se transformando assim numa cidade violenta, e eu acho que não é bom para a cidade isso de jeito nenhum. Deputado Osiel Oliveira. Bom dia, senhor presidente. 3 minutos. Quero cumprimentar aqui o ministro Gilberto Carvalho, o ministro José Eduardo Cardoso, Vossa Excelência que preside essa Comissão da Agricultura. Eu gostaria rapidamente aqui, a atenção dos dois ministros, que com relação à Bahia, está aqui na nossa presença o produtor Abiel, que é lá do sul da Bahia, e trago aqui, até para informação para o deputado Padre Tom, que que não se trata de grandes fazendeiros ou de grandes proprietários. Eu sou um médio produtor na Bahia e também faço aqui referência a Vossa Excelência que o produtor rural não pode ser tratado dessa forma. Nós somos grandes produtores, médios produtores e pequenos são todos iguais, cada um produz na sua escala. E nunca dessa forma que Vossa Excelência coloca aqui com o produtor que gera emprego e avança comercial desse país. Preciso que respeite mais esse produtor. Senhor ministro, eu estou tratando aqui de reforma agrária. INCRA, assentado do INCRA. Este produtor é assentado do INCRA, foi expulso de suas áreas, as cidades foram invadidas, foram tomadas, foram solicitadas a presença de Vossa Excelência, o governador Jacques Wagner tomou todas as providências para que isso ocorresse. Mas lá se classificou um senhor, um elemento, como cacique Babau. Está aqui, notícia de todos os jornais da Bahia e do Brasil. E esse senhor que se titula hoje como cacique, nunca foi cacique, nunca foi índio. Está aqui uma ata da associação, que em 2000, agosto de 2000, ele está aqui na lista de presença, assinada por ele, como um pequeno produtor. Ele se tornou, intitularam ele pela FUNAI, vou passar pelas mãos do ministro, titularam ele como cacique. Ele chegou a ser até
pequeno produtor, foi garçom e agora é cacique. E agora é protegido pelo Exército e pela Polícia Federal. É uma vergonha. Nós podemos aqui tomar o tempo do ministro e tomar o tempo do Exército, da Polícia Federal. E uma pessoa como essa está sendo tratada dessa forma, aonde alguns produtores tiveram lá na Bahia audiência pública e alguns denunciaram na própria Assembleia que foram expulsos. O filho expulsou o pai. O filho agora se titulou índio, botou um cocá, expulsou o próprio pai da propriedade. Aqui está o produtor, tem mais gente da Bahia aqui, que inclusive queimaram suas casas, levaram tiro, e eu queria providência do ministro com relação a isso. Vou entregar a Vossa Excelência. O importante é destacar, né, deputado, que o que foi apurado até agora é um escândalo, né? Não, é um escândalo de proporções gigantescas. As pessoas que estão nos ouvindo agora não têm noção do que esses bandidos são capazes de fazer com a manipulação das pessoas. Em todos os cantos do Brasil, nós temos assassinatos, muitos assassinatos. Nós temos na Bahia, por exemplo, um garçom que se registrou como índio e fez uma quadrilha, como se fosse uma tribo invadindo fazendas. Tem lá registro de assassinato de várias pessoas e a dirigente da CPI esteve na Bahia, em loco, e investigou o processo. Há casos em que se faz a possibilidade de uma revisão, como é o caso de Mato Preto, no Rio Grande do Sul. Outros casos ainda são muito mais complexos, mais difíceis. Temos o caso dificílimo da Bahia, onde está em jogo, inclusive, a questão da identidade ou não indígena. Isso é uma polêmica duríssima, como nós temos visto nos últimos dias, tanto que há uma GLO lá, há uma ocupação do Exército na região para evitar o conflito, é isso que nós estamos tentando evitar, e teremos que encontrar uma saída para esse caso. A situação do sul da Bahia ela é uma situação de muito conflito. Nós temos uma área a ser demarcada, segundo o relatório, para a etnia tupinambá-olivense, uma área que sai lá da Serra do Padeiro e vai até o litoral, é bem grande, são 40 mil hectares, uma coisa dessa natureza. Muitas impugnações administrativas. Eu tentei, por isso, junto com o governador Jacques Wagner, que tem sido um parceiro, fazer uma mesa de diálogo. Não consegui fazer, nós nos reunimos separadamente na Bahia durante um dia inteiro, separadamente com proprietários e com índios. Índios diziam que estavam sofrendo ataques de proprietários, proprietários diziam que estavam sofrendo ataques de índios. Então nós fizemos, em conjunto com o governo da Bahia, primeira medida, um plano de segurança para a área. Nós resolvemos colocar 3 bases comunitárias de polícia, onde teriam ação da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado da Bahia. Fizemos o plano de segurança, colocamos as bases, mas numa das bases houve um conflito. Eu não posso dizer de onde veio esse conflito, seria leviano da minha parte. Podemos ter impressões, mas eu não posso falar exatamente o porquê daquilo que eu não tenho certeza e provado. A verdade é que uma dessas bases, após ter sido removida de um lugar para um outro lugar, também ali na região próxima da Serra do Padeiro, ela começou a sofrer ataques cerrados de tiros à noite, tiros pesados, um ataque muito estranho, a meu ver, porque foge um pouco das características de movimento, seja de quais forem, seja de produtores, seja de indígenas. É uma coisa muito parecida com crime organizado, a nosso ver. E ali, como os tiros vinham de dentro da mata, me parece que a permanecer aquela base ali, taticamente haveria mortes. Né? A polícia estaria usando já um equipamento de enfrentamento de fogo, ali a situação não estava bem. Foi então que nós avaliamos, eu fui a Salvador fazer uma reunião específica e convencionamos lá com o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública, o secretário Maurício, que nós pudéssemos recuar aquela base para um outro posto estratégico. Nesse recuo, houve um incidente em que um agricultor foi assassinado, né, lamentavelmente, e aí a Polícia da Bahia, inclusive, abriu os inquéritos para apurar, houve prisões, etc. E tal.
Agora, informações do sul da Bahia. Durante a madrugada, índios da tribo Tupinambá fecharam a estrada que dá acesso à base da Força Nacional em uma área de conflito de terras, lá no sul do estado. A confusão aconteceu depois que uma propriedade da zona rural de Buerarema foi reintegrada por ordem da Justiça, isso ontem à tarde. O repórter Roger Sarmento esteve no local. Os índios colocaram barreiras feitas com árvores na principal estrada que corta a região. A polícia confirmou que houve troca de tiros entre índios e homens da Força Nacional de Segurança. Ninguém se feriu. Segundo a Polícia Federal, as barreiras foram colocadas pelos índios na intenção de isolar a base da Força Nacional que está na área de conflito. Com isso, os policiais que trocaram tiros com os agressores ontem à noite só puderam receber reforços hoje pela manhã. Homens da Polícia Federal foram para a área. Segundo o capitão da Força Nacional, que não gravou entrevista, a situação está sob controle. Ele não revelou quantos policiais estão fazendo a segurança da área, mas contamos hoje de manhã 12 viaturas e cerca de 60 policiais. 2 semanas após a morte de um líder de pequenos agricultores no sul da Bahia, ninguém foi preso e acusado pelo crime. A região vive um clima de tensão porque grupos que se identificam como índios invadem fazendas, agridem e ameaçam os moradores. Eles querem criar uma reserva indígena e expulsar os produtores rurais. Já arrombaram a porta na primeira pesada e já entraram atirando. Os tiros tudo a queima-roupa, de pistola. Eu gritava, gente, levam tudo, mas deixa ele vivo. Mas se eles já foram amando, foram de encontro só para pegarem ele. Porque até mesmo a orelha dele arrancaram e levaram como amostra. A família de Elisângela é mais uma que foi destruída pela onda de violência que tomou conta do sul da Bahia. O marido dela foi assassinado no começo deste mês, dentro de um assentamento do INCRA, no município de Buerarema. Juraci José dos Santos era o presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Cacau e lutava contra as invasões de propriedades por indígenas que reivindicam a área. Ameaçado pelos caciques, Juraci pediu proteção diretamente ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, neste encontro em outubro do ano passado. Mas nada foi feito. O ministro da Justiça, o senhor Eduardo Cardoso, recebeu nós e dizia que dentro de poucos dias nós voltávamos para nossas terras. O ministro da Justiça, mais uma vez, mentiu para nós. Tem 5 meses e até hoje não resolveu o problema. Mais de 100 propriedades já foram invadidas nos últimos 4 anos nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema por grupos armados que se dizem índios tupinambás. Até agora, menos de 30 agricultores conseguiram recuperar as terras. Nessas imagens, feitas pelas forças federais durante uma ocupação, os invasores têm dificuldade para se identificar como índios. Seu nome completo? Ivanildo Andrade dos Santos. Andrade dos Santos. Que é Serra das Trempes. Serra das Trempes. Serra das Trempes? É. Está nessa primeira invasão ou na segunda? Rapaz, não tá. Neste outro grupo, os invasores dizem que são de outra facção indígena. Que tribo é essa? Tupinambá do Maruim. Tupinambá do Maruim. Quem é o líder? O rapaz que não é cacique não, é nós mesmos. É o jovem. Grupo jovem. Isso. Todo mundo manda? Todo mundo comanda um outro. Fala fazer uma coisa, todo mundo faz junto. Desde que a FUNAI decidiu criar a área para os índios, a violência impera aqui na região. Um bando de caciques armados, liderados por Babau, o mais temido deles, faz o diabo. O paradeiro de Rosival Ferreira de Jesus, o Babau, é desconhecido. Responde a 8 processos que vão de estupro a ameaças e destruição do patrimônio público. E agora é suspeito, junto com o cacique Cleildo, de ordenar a execução de Juraci. Ele já chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas ficou menos de 6 meses na cadeia. Com o apoio da FUNAI e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, foi solto e voltou a aterrorizar quem não apoia as invasões. Seu Adailton tentou resistir, mas levou um tiro e ficou paralítico. Peguei no cano da espingarda e fiquei segurando, puxando, e ele puxando para trás. Aí ele mandou o pessoal atirar em mim. Quando eu vi, eu já estava no chão já. Aí que procurei as pernas, não achei mais. A família de seu Adailton também não recebeu nenhum apoio do governo. Como é que faz para viver? Pedindo ajuda, né? Vou pra rua, peço dinheiro, peço carne, peço fralda. Edivan também teve a propriedade invadida
e quase morreu. Não foi bala, doida. E nesse dia não só saiu eu baleado não, saiu 7 pessoas baleadas. Quem foi que atirou? A turma de Babau. A violência contra os agricultores revoltou a população. Em agosto, moradores da região fecharam a BR-101, viraram e queimaram veículos oficiais. No começo de fevereiro, após a morte de Juracy, voltaram a bloquear a BR e tentaram destruir uma ponte. Depois, enfrentaram a polícia. Por causa do aumento do conflito, o governo enviou tropas federais para garantir o cumprimento da lei e da ordem. O Exército também participa do policiamento na região, com a autorização para prisões em flagrante. Mas, até agora, nenhum dos acusados pela morte de Juracy foi preso. O secretário de Movimentos Sociais da Presidência da República esteve na região, onde se reuniu com índios e produtores rurais. Mas nada de concreto foi anunciado. E quanto a Babau... Eu conheço o Babau mais de nome, participei de uma outra reunião com ele. Então, aqui não tem muito o que dizer do Babau. A gente está com um problema na região de conflito, a gente está tentando pacificar a região. Para nós, ao menos no caso da presidência, independente do lado lá ou B, o que a gente tem que pacificar a região. Para a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Ministério da Justiça não cumpre seu papel de zelar pela defesa dos direitos de todos os cidadãos, independentemente de serem índios ou não. Em apenas 2 anos e poucos meses, nós estamos com 13 estados da federação com problemas indígenas, com fazendas invadidas, com litígio de terra entre produtores rurais e índios que insistem, insuflados pela FUNAI, pelo CIMI, apoiado pelo ministro da Justiça, querendo a extensão e ampliação dessas áreas. Mas acabando com a vida do povo, que tem gente aleijada, morreu gente, já mataram meu filho, tem mais gente lá dentro da Ipiranga, ameaçado de morte por eles. Será impossível que não tem justiça neste mundo? Será impossível que não tem uma autoridade para vencer esses homens, pelo amor de Deus? Um bando de pessoas armadas está aterrorizando e invadindo fazendas que têm interdito proibitório e reintegrações de posses já decretadas pela Justiça Federal. O produtor e secretário municipal interino da Agricultura de Buerarema, Hipérides da Silva Magalhães, foi um dos 4 feridos no último confronto entre índios e fazendeiros. Ele foi baleado nas 2 mãos. Eles vieram com um grupo bem armado, atiravam de diversas formas, de diversas maneiras, para nos atingir mesmo. Nós tínhamos a proteção das paredes, das portas, e em um determinado instante nós sentimos que ele feriu um dos produtores ali. Eu disse, eu vou sair, vou gritar para eles que estou saindo. Tinha uma porta que dava para uma área mais ampla. Quando eu saí com as mãos levantadas, eles retornaram a atirar com uma intensidade incrível. Eu fui atingido nas 2 mãos.